Homem de 59 anos morreu após ter sido picado pela mortal cobra urutu-cruzeiro em uma chácara em Curitiba. Este caso aconteceu em fevereiro de 2020, aonde este homem, que era caseiro e completara os seus 59 anos, foi a óbito picado pela famosa urutu, a Botrops alternatus. Isso aconteceu em uma chácara em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ele trabalhava no local, que fica no final da rua José Carlos dos Santos, no bairro de Rancho Alegre. Segundo o soldado Irlan, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a vítima, os amigos do senhor disseram que a cobra responsável pelo ataque seria da espécie urutu-cruzeiro, ou Botrops alternatus, conhecida pela fama de mortal e perigosa. Abre aspas, disse o soldado. A gente chegou no local e a vítima já havia morrido. Os amigos dele estavam ao seu lado e disseram que ele foi picado pela tal urutu, contou o soldado. O caseiro estaria andando no meio do mato quando foi atacado pelo animal. Abre aspas. Ele era o caseiro ali, na chácara, e estava andando no meio do mato e acabou sendo picado. A morte foi muito rápida, pela razão dessa cobra ser muito letal ou porque eles demoraram para acionar o socorro. Quando chegamos, eles disseram que já faziam mais de 30 minutos que tudo tinha acontecido, disse o soldado do Corpo de Bombeiros. Ainda, segundo Irlan, após o chamamento, a equipe demorou cerca de 15 minutos para chegar ao local. Meu irmão, essa história saiu em tudo quanto é jornal em 2020. A identidade do homem não foi revelada, apenas disseram que ele trabalhava como caseiro em uma chácara e aí maiores informações foram obtidas através do soldado do Corpo de Bombeiros que esteve no local. E a situação foi mais ou menos esta. Ele foi picado enquanto caminhava pela chácara, provavelmente cuidando dos seus afazeres. Demorou algum tempo para que o socorro fosse pedido. Já deixou bem claro o soldado que demorou 15 minutos. Você pode até achar que foi muito, mas para uma chácara tem que entender que o bombeiro não está muito perto. E 15 minutos, 15 minutos não é o suficiente para que a pessoa morra em uma picada de serpente. Na verdade, isso demora um tempo um pouco maior, e é sobre isso que eu quero falar, porque foi uma urutu-cruzeiro, aquela que se não mata, aleja. Eu vou explicar melhor isso aqui. A urutu-cruzeiro, conhecida como Botrops alternatus, é uma serpente do grupo das jararacas. Então a gente pode chamá-la assim de jararaca. Tudo bem que existe uma espécie chamada Botrops jararaca, que é o terror do grupo, mas todas as Botrops que existem aqui no Brasil comumente são conhecidas como jararacas. A urutu-cruzeiro ela tem um despertar um pouco diferenciado devido à sua coloração. Ela existe no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E você tem muita mitologia em cima dessa serpente, visto que ela tem um desenho diferenciado de um Cristo Redentor no seu corpo, que lembra o Cristo Redentor, e por isso eu já ouvi muita lenda falando, aquela que quando te pica, você vai ver o Cristo, ou aquela que é a cruzeta, que tem a cruz na cabeça. Isso está em vídeos aqui, acompanhe na série especial só sobre o urutu-cruzeiro, vai ficar linkado no finalzinho. Quando acabar esse vídeo, fica na tela final só o urutu-cruzeiro. E aí eu explico bem como funcionam todas essas lendas para essa serpente, para a gente não fazer um vídeo repetitivo. Mas ela é uma serpente que carrega uma simbologia, carrega todo um mito
quanto ela. Dentre eles, existe um que é muito interessante, que quando ela pica, ela tem que sair rapidamente da frente daquele que ela picou, porque a criatura cai em cima dela. Se ela picar um boi, o boi cairia em cima dela. Então, ela é muito rápida na peçonha. Mas não é assim que funciona, não, tá? Na verdade, se você for picado por qualquer uma das bótops, qualquer uma das jararacas, você vai ter um tempo ali de 2 a 3 horas. A partir de 2 e 3 horas, as coisas já começam a complicar. Mas até esse horário, você tomando o soro, você praticamente não vai ter efeito nenhum ali. A peçonha será muito bem neutralizada. Mas a partir do momento que passa das 3 horas, aí já começam a contar os efeitos da peçonha. E os efeitos das peçonhas, das víboras, eles são associados a proteases. Então você vai ter alguns problemas. E por isso vem o nome da urutu-cruzeiro, que o pessoal sempre fala, que é aquela que se não mata, aleja, que é o potencial de necrose que possui a peçonha desse animal. A necrose é o apodrecimento da carne, tá? Enfim, vai deixar uma sequela. Dependendo de onde picar, você pode perder um dedo, a mão, um braço ou uma perna, dependendo da região, justamente por conta desse efeito. Esse efeito ele pode ser mínimo, mas pode ser moderado a grave. Existe esse problema na peçonha da urutu-cruzeiro, mas não só da urutu-cruzeiro, quanto das bótops em geral, inclusive também existe na peçonha da surucucu-pico de jaca. A gente sempre pede para que a pessoa não faça o torniquete. O que é o torniquete? É você amarrar o local da picada. Por exemplo, picou aqui no braço, aí a pessoa vem aqui e amarra e aperta, né? E aí o que acontece? Essas peçonhas geralmente causam edemas. O que é o edema? É o inchaço do braço. Então, se você tiver anel, essas coisas, tem que tirar tudo, porque senão você vai estrangular quando o edema começar a funcionar. Dependendo da situação, tem até que fazer o corte na pele aqui, ó, para poder, por conta do inchaço. Se você faz um edema, você amplia. Se você faz um torniquete, você amplia esse edema. Isso vai ser prejudicial, porque o soro vai ter dificuldade de chegar ali depois e neutralizar essa peçonha. E aí a chance de você perder a mão, o braço ou a perna aumenta muito, ainda mais para essa cobra. Mas o que não era de se esperar é que ele morresse tão rapidamente. Como eu disse antes, deveria ter demorado um pouco mais para que acontecesse o óbito. Mas você tem que lembrar que a toxina é um complexo de imunoglobulinas, proteínas, proteases, e, enfim, existem várias substâncias que causam vários efeitos. Por exemplo, o nosso próprio remédio de peçonha que veio da toxina da jararaca, que é o captopril, ele vem justamente por conta desse efeito de queda de pressão. Então, existem N fatores que podem ser ampliados dependendo da condição física que o caseiro estava. E a gente sabe também que, em alguns casos, o AVC acontece. Eu já tenho relato aqui de 2 casos aqui para senhoras que foram picadas por jararaca e jararacuçu e tiveram o AVC. Elas eram idosas e acabaram morrendo por conta do AVC. E não necessariamente por conta da ação de necrose, etc. Ou seja, existe uma quantidade de substâncias ali que a gente, com efeitos clínicos possíveis. Então, desta maneira, acontece também de uma pessoa ir a óbito antes do tempo esperado. Isso se ele tiver, por exemplo, coisa como diabetes, pressão alta, e um monte de outras coisas que a gente nem tem ideia do que pode estar acontecendo, como condicionamento físico. A gente não sabe se a serpente era um filhote, se era um adulto. Lembrando que as serpentes filhotes têm uma peçonha diferenciada da serpente adulta, porque isso faz parte do caráter ontogenético da situação, onde uma serpente, quando filhote, como no caso das bótops, costumam se alimentar de anfíbios, lagartos, até invertebrados, e depois elas se alimentam de mamíferos. Então há uma diferenciação, no geral, dessa diferenciação da peçonha, inclusive da urutu-cruzeiro, existe essa diferenciação na peçonha do filhote, que parece ser mais letal do que a peçonha do adulto. Então, todos esses fatores podem ter contribuído para que o senhor, o caseiro, tenha ido a óbito antes da chegada do bombeiro. Mas
temos que levar em consideração também que talvez ele tenha demorado muito mais do que meia hora para ter acionado o corpo de bombeiros. Então, qual é o ideal, Henrique? Bom, o ideal sempre é o mesmo. Foi picado pela serpente, fotografe o bicho de uma distância segura, o filme e nada mais, nada de pegar no bicho. Os médicos possuem formas de identificar o bicho que te picou ou não, lá com exames clínicos. Retire os anéis, recorte camisas, se possível, lave a ferida com água e sabão e procure um médico. Chame a ambulância, chame o bombeiro, dê um jeito de chegar até o hospital. Beber muita água é imprescindível. Bom, para fechar aqui, a gente toda vez que tem um óbito, a gente não comemora, a gente não faz a máscara da balbúrdia, né, a música, e a gente lamenta e sente muito, tá, pelo senhor e por toda a família do desastre que aconteceu. Infelizmente, esse senhor, 59 anos, foi a óbito por conta de uma picada, possivelmente de uma urutu-cruzeiro, provavelmente, quase que com certeza, de uma urutu-cruzeiro. Então, fica aqui o meu sentimento a toda a família.